Fala, seus DBA cara de nada, como é que vocês estão? Safe? Felipe Alves aqui, DBA. Estamos aqui hoje com mais um vídeo, pessoal, do nosso quadro DBA Resenha. E hoje a gente vai estar aí no DBA Resenha Delete Somewhere. Quadro aí que vocês já conhecem, a dinâmica vocês já conhecem, eu e o convidado. A gente vai estar falando aí um pouquinho das cacas da vida, né? As cacas da vida de DBA e tudo mais, né? Se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, pessoal, se inscreve. Muito importante aí vocês se inscreverem para estar recebendo esses conteúdos, tá? E hoje a gente vai ter um convidado, na verdade uma convidada muito especial, a primeira mulher que eu vou estar trazendo aí para o DBA Resenha. Vocês vão estar conhecendo um pouquinho dela aí, vai ser bem bacana, a gente trouxe várias histórias interessantes, então espero que vocês gostem. Então bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos aqui então para mais um DBA Resenha. Esse primeiro aqui é o Delete Somewhere. A dinâmica vocês já conhecem, sempre é eu e mais um convidado. A gente vai estar compartilhando com vocês aí algumas histórias e no Delete Somewhere é aquele rolê, né? Aquelas historinhas onde a gente fez alguma caca, se deu algum problema e resolveu e tudo mais. É para compartilhar essa experiência com vocês mesmo. E um bate-papo descontraído, bate-papo de bar mesmo, de uma maneira mais leve, dinâmica, para vocês entenderem também um pouquinho aí da gente, das experiências que a gente passou da vida, né? Eu sempre trago alguém aqui com bastante experiência, então a ideia é compartilhar com vocês essas histórias e tudo mais, tá? E a convidada de hoje é a primeira mulher do canal e eu fazia muita questão de que fosse ela, e ela tá fugindo de mim tem um tempo, então Tô tinha, ocupada, pai. tinha que ser, olha aí, ó, tá até ocupada, ó. Tinha que ser ela, então é a convidada de hoje, é a primeira mulher que eu tô trazendo no DBA Resenha, que é a Débora Araújo. Oi, Debs. Mais conhecida Oi, como Felipe. Debs no meio do Gritei, nosso. gritei no microfone, né? Esqueci de tirar do mundo, de botar Relaxa, no mundo. relaxa, Essa parte relaxa, você corta. relaxa. Quem sabe faz ao vivo. Então, e aí, Débora, como é que tá? Tudo bom, Legal. tudo bem. Agora com a chuvinha aqui tá ficando melhor ainda. Ó, aqui também tá chovendo. Muito bom. Então, gente, eu tô trazendo aqui pra vocês a Débora, primeira mulher que eu vou estar trazendo no DBA Resenha. A gente vai trocar essa ideia. Vai ser bem bacana. E a ideia também é fortalecer, né, o cenário, galera. A Débora é DBA e eu sei, tem pouca mulher DBA no cenário. Então a ideia aí, se vocês mulheres estiverem assistindo, se inspirem, né? Que a Débora é uma DBA foda. Então se inspirem nela aí, tá? Antes a gente Aprendi começa. com os melhores, né? Ó. Isso é ela que tá dizendo, hein, gente? E antes de a gente começar, Débora, se apresenta aí para a galera, para o pessoal te conhecer, onde é que você começou, um pouquinho da sua jornada, quanto tempo de carreira já tem e onde é que você está hoje, para a galera te conhecer um pouquinho aí. Conta pra gente. Beleza. Bom, eu comecei ali finalzinho de 2016, estagiária lá junto com o Felipe me ensinando como é que funcionava o banco de dados, Tanaka ali também me ajudando, me ensinando como é que fazia as coisas, né? Então, foi por ali que a gente começou. Consultoria. Felipe botava o monitor do lado do meu lá, ficava vendo as coisas que eu estava fazendo, ensinando para eu não fazer coisa errada. E eu toda hora perguntando uma coisinha para ele, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Mas foi assim, 2016 como estagiária, 2017 já comecei atuando mesmo como DBA. E depois disso eu fui para outras empresas, outras consultorias, e hoje eu estou na Oracle. Olha Estou aí, hein? trabalhando na Oracle. Olha aí, 2016, 2000, 7 anos, Débora? 7 anos de DBA? 7 anos, né? Acho que é, né? 7 anos. Um ano de Oracle eu fiz, agora em julho. Então, Jornada legal, né, galera? Eu vou incrementar um pouquinho da história da hum, Débora, vocês perceberem, né? Eu participei, eu tive a oportunidade, por isso que eu fiz questão de ser ela a primeira de vir aqui, mulher, né? Eu tive a oportunidade de participar dos primeiros passos da Débora como DBA, porque hoje ela já anda sozinho e é foguete sem ré, só tá indo para cima. E, e no início da carreira dela, eu tive a oportunidade de treiná-la como DBA. Então, assim, foi uma satisfação muito grande. Até foi acho que na época eu estava na consultoria, ela entrou, e a gente nem era na parte de DBA que vocês entraram, né, Débora? Era em outra. não.
eu entrei na parte de vendas. Sabia nada de banco. Eu ia vender coisa pro pessoal e falava, backup, você tem backup lógico? E eu não sabia o que que era. Não, você tem que fazer o backup lógico, você tem que fazer o backup físico. E eu tentando explicar uma coisa que eu não conhecia. Aí tive a oportunidade lá de fazer o curso com o Tanaka, né? Que eu comecei. Eu fui fazer o curso para poder pegar um conhecimento técnico para poder vender. E aí nessa, o Tanaka um dia chegou lá, bateu na porta, Débora, vem cá. Deixa eu conversar com você. Você não quer passar aqui para a área técnica, não? Eu falei, peraí, como assim? Aí começou um reboliço, né? O meu Um chefe do movimento. comercial, um movimento ali, o meu chefe do comercial não gostou muito desse convite, deu umas tretas ali, mas no final acabou, que era o que eu queria também, né? Eu tinha mais não gostava tanto do comercial, era um pouquinho chato ficar fazendo ligação para cliente, não toda hora. Assim, não era muito a minha praia, né? Então, quando eu tive a oportunidade de ir para a parte técnica, né, eu fui com os dois pés. Eu realmente queria aquilo, então eu E fui. E aí, quando. Ah, você tava. Qual que era a sua graduação na época? Que eu não. eu fiz gestão em TI, no Gestão de. Senac. Ah, tá. Gestão em TI. É. E aí, quando eu comecei lá no técnico, aí você que me adotou lá, né? Me Legal. botou lá do lado e começou a me ensinar tudo que tinha que aprender sobre banco de dados. Foi muito bom. E foi massa, que eu lembro que acho que tinha mais uma pessoa, e vocês desenrolaram muito bem, e você também foi muito, pegou muito rápido, e logo começou a meter a mão na massa mesmo e tudo mais. Muitas coisas você foi sozinha, é, e a ideia era essa mesmo, de você poder tocar sem ter que ninguém, e quando precisasse de adquirir um novo conhecimento, ir atrás e tudo mais. Como eu falei, Nossa, eu morria de medo. eu só participei dos primeiros passos ali, e o Eu resto. lembro que para qualquer coisinha eu ficava, Felipe, me ajuda aqui, eu preciso fazer isso daqui, como é que faz? Mas depois eu peguei confiança e Exato. aí Essa é a o parte negócio andou. essa é a parte interessante, né? Você saber o teor técnico e também sentir um pouco da confiança para poder executar, né? Sim. É, E hoje essa jornada agora a jornada é dela, galera. No início lá eu só, né, ensinei os primeiros passos. Hoje ela é totalmente autônoma e onde Baita onde de um professor. onde está, né? Na Oracle. Então assim, não dá para dizer que não foi uma jornada de sucesso, né? Porque tá no é DBA Oracle, trabalha na Oracle, né? Né? Então, a Eu jornada, imagino que seja ali o sonho de qualquer DBA Oracle, né? Você começar como DBA né, chegar a trabalhar para a Oracle. Então, é um é, sentimento bem legal quando eu é uma consegui jornada de isso, foi. sucesso, com certeza, uma jornada de Sim. sucesso. Assim, o trabalhar na Oracle, se eu não me engano, foi até um convite, não foi? Do pessoal da Oracle? Na verdade, eu achei no LinkedIn. Achei a vaga no LinkedIn e aí, dali pra frente, Participou do processo e né, deu tudo certo. participei do processo. Uns 6 meses depois estava eu lá, dentro da Oracle. Aí, galera, dá certo, é só engajar e ir, tá? E aí, deixa eu puxar um gancho aqui por uma coisa que eu estou fazendo atualmente, que na época que eu treinei a Débora, eu não tinha muita consciência disso, mas eu acho que se aplica muito bem hoje. Por quê? Porque hoje eu tenho a comunidade, galera, a comunidade da BACDN, que eu basicamente usei o mesmo método que eu apliquei com a Débora lá atrás, que eu nem tinha a ideia de que ia se transformar numa comunidade hoje. Eu uso o mesmo método para ensinar o pessoal para a formação de DBA Oracle Júnior, porque na época que eu treinei a Débora, Vai ela todo mundo pra Oracle fazendo esse curso, hein? aí, ó, pô, Débora, fala assim não que eu fico iludido. Eu fico iludido que vai bombar aqui a comunidade. Né? Mas aí é o mesmo método, galera, mesmo método de ensino que eu passei para a Débora, a diferença é que eu estava lá, né, porque ela entrou para ser treinada na mesma empresa e tudo mais. É o método que eu tenho hoje na minha comunidade. Então, se você tem interesse em ser DBA Oracle, a comunidade entrega um DBA Oracle Júnior formado, que foi o que aconteceu com a Débora lá quando eu passei o treinamento para ela. Se inscreve, tem um link aí na descrição, tá, do vídeo, que você vai preencher um formulário, eu vou entrar em contato com você e vou estar te passando as informações de como entrar na comunidade, tá? Ó, o exemplo tá aí, ó, a Débora começou,
E tá onde? Tá na Oracle, gente. Então, assim, Funciona. O uso do funciona, Felipe funciona. funciona, funciona. Não tô Os puxando ensinamentos. o saco, não, mas aqui tá uma prova de. É, uma prova social aqui, ó, ao vivo e a cores. Prova de sucesso. É, exatamente, para vocês, tá? Bom, Débora, lindo, maravilhoso, adorei sua história, adorei a minha história também, mas esse não é o escopo desse vídeo, então vamos fazer o corte. Agora a gente vai para a parte legal, que é o quê? Vamos falar das nossas historinhas, as cacas da vida aí, Ah, tá? Eu já fiz muito DBA resenha. Se eu tiver uma caca para todo DBA resenha que eu fizer, eu sou um DBA terrível, né? E aí eu acabo de ir contra o que eu acabei de falar, que a comunidade funciona. Então, assim. A ideia é que a gente conte uma história. O do convidado, como é a única vez do convidado, ele tem que trazer uma historinha de caquinha ali. Tem que ser. Eu vou estar compartilhando uma experiência. Eu já saí da fase das cacas, porque não tem mais caca para contar, porque né, eu não estou fazendo caca todo final de semana, né, galera? Até porque, né, não ia dar muito certo. Então eu vou compartilhar uma experiência. A Débora vai trazer uma história. Pessoal, a Débora ela é um pouco tímida, eu vou começar falando, depois ela vai falar a história dela. Então eu vou compartilhar uma experiência com vocês que eu tive em uma situação que eu passei, né, nesses vários anos de carreira de DBA, para poder deixar a Débora um pouco mais tranquila aí, porque ela estava nervosa e não sei o que. Você vai cortar, né, Felipe? Se não, você vai cortar. Eu falei, calma, não, você vai. Se não der certo, você vai apagar o vídeo. calma, menino, calma, relaxa. Vai dar tudo certo. O bom o Huawei mesmo. Essa é que é a parte boa. Né? Quando dá errado é que é bom. Exatamente. É assim que tem que ir pro YouTube mesmo, no corte bruto. Ó, então eu Tá. vou começar contando a minha experiência, para você ficar mais tranquila e tal. Então, Uhum. foi a experiência de uma migração, iniciou numa migração. Qual que foi o problema? Era um software na época. Eu acho que a gente ainda trabalhava junto nessa época, Débora. Era uma imigração, era um software da região aqui, que isso depois da migração, durante a migração a gente descobriu, né? Mas já vou falar o problema. O software house tinha objetos, tinha tabela, era uma, na verdade, agora duas, não lembro, no esquema SYS do banco de dados Oracle. Só que a gente não sabia, tá? A gente não teve o cliente, né, nesse caso, ele falou assim, cara, eu sei do sistema e eu nem vou precisar acionar o pessoal lá da software house, não, a gente vai junto aqui. Eu falei, cara, bora. Ah, e um detalhe, essa foi a primeira e única vez na minha vida que eu fiz uma migração sem homologar, porque o cliente insistiu bastante, não ia dar tempo, não sei o quê, blá, 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 blá. Hoje em dia a gente sabe que quando homologa, dá muito ruim e deu, e depois disso nunca mais, inclusive. Sempre dá ruim. O cliente vai Até insistir. quando homologa, tem chance de Ah, dar errado, não, né? imagina 100, né? Então, assim, a gente tem que fazer uma vez para acreditar, né? Que é É, os DBA mais experientes falavam, não, tem que homologar. Você até ficava assim, não, homologar para quê, moço? Já sei fazer isso aí, dá certo. é. Já fiz antes. Pois é, aí dá 50 nessa. clientes antes. Aí dá nessa. Aí essa a gente fez, não homologou, né? Agendou a migração, pá, tá, fez. Fizemos, acho que se eu não me engano, foi com export e import, se eu não me engano. E aí, beleza, fizemos jogando pro outro lado. Aí começou a dar uns erros lá. Erro, erro, erro. Até esse momento a gente não sabia que tinha uma tabela lá no SYS, né? Não sabia. E segundo o cliente, ele sabia muito bem do sistema e Uhum. ia dar tudo certo, né? Aí, né, você acredita, meio que acredita, Confia, né? confia e tal, não sei o quê. Confia. Aí vai, vem, testa aqui, testa ali. A gente estava cogitando ali meio já que voltar pro ambiente antigo e depois aí sim fazer uma homologação para descobrir o que estava dando errado. Até que ele decidiu realmente falar com o pessoal da software house e ele conseguiu achar um contato ele tinha um contato de alguém lá dentro para que ele tinha mais intimidade e tal. Aí esse cara fez um contato lá dentro, acharam o DBA da software house e aí passaram o erro. E aí o cara falou, não, é porque tem uma tabela tal no esquema do SYS. Aí a gente, ah... Primeiro, né, Putz, gente, tá errado, né? Porque não tem que ter objeto lá no esquema SYS. Se você é DBA Oracle e tá aí, você não cria nada dentro do SYS. O SYS é do banco, do Oracle, e ele é só do Oracle. Aí a gente não sabia. Aí o cara avisou que tinha uma tabela lá e tal, não sei o quê. Aí a gente foi ver qual é a tabela, pegou lá, exportou, importou lá, aí funcionou. Então, assim, e isso foi
bem que um dia inteiro de tentativa, tentativa, tentativa. O import deu certo, né, do que realmente tinha que ser importado, mas a gente não sabia desse objeto, dessa tabela dentro do SIS lá. E aí fomos descobrir tarde da noite, quando estava cogitando, e o cliente estava meio que resistente para entrar em contato com o pessoal da Software House, porque ele não queria, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí, com um jeitinho, eu fui conversando com ele, aí ele entrou em contato e descobrimos essa tabela que tinha dentro do esquema SIS, que o sistema inteiro dependia dessa tabela para funcionar. Então, assim, imagina, já é um problema você ter um objeto dentro do SIS, aí o sistema inteiro depende da tabela para funcionar. Então, assim, bem complexo. Aí, duas lições, né, desse rolê. Primeiro, homologar, né, tem que homologar, e aí depois dessa experiência, nunca mais, né? Nunca mais aconteceu, nunca mais. Bom, pelo menos eu nunca mais fiz. O cliente pode ter até pedido, eu falo, não faço. E aí a gente sempre insiste, faz homologa, acha uma janela que seja para homologar. E segunda, né? Não, E não criar sai objeto dentro muito do melhor. SIS. Sai muito melhor você quebrar a cabeça antes do que depois, né? Na hora ali que tiver em produção, um carro Exatamente. andando, você tentar resolver os problemas, né? Exatamente. A homologação é para isso, galera. Você fazer tudo tem que ser feito e descobrir os problemas antes. Porque na hora que acontecer, na hora que você migrar, os problemas que já aconteceram, você já vai ter mapeado e feito o plano de ação. Ó, resolva assim, assim, assado. Isso não quer dizer que novos problemas não possam acontecer, tá? Mas aqueles que você já sabe, você não tem que perder tempo com eles, não. Aplica a correção, vida que segue. Aí, novos problemas que não foram mapeados, talvez porque a homologação do parte do cliente não foi tão completa assim, ou porque realmente alguma coisa mudou no ambiente e a gente precisa ajustar. Aí, na hora ali, você tem que ver o que está acontecendo, rastrear e fazer o ajuste que tem que ser necessário. Tá? Não é para se perder tempo com problemas que você já sabe que podem acontecer. Então, homologar antes e objetos no SIS, pessoal. SIS não é usuário, não é esquema para você ficar criando objeto da aplicação. Regrinha básica. Esquema SIS, System, Tablespace System e Sysaux do Oracle. Não usem, por favor. Software House, eu imploro para vocês não fazerem isso mais. Conserta seu sistema. Arruma esse sistema aí, pelo amor de Deus. Conserta esse sistema. Se brincar, eu acho que eu tô até lembrando quem que foi esse pepino aí, que eu lembro que você deixava lá os scripts de como que você resolveu determinada coisa, para a próxima pessoa que pegasse a bucha não passasse pelo mesmo perrengue, né? Exato. Então, eu acho que eu me Bom, lembro de um não caso. é interessante citarmos nomes aqui, mas É, em off depois a gente conversa sobre isso. eu acho que Mas eu me lembro eu acho desse. que, se eu não me engano, você tava lá com a. Você tava lá, a gente tava trabalhando junto lá ainda. Acho que você deve ser o mesmo que eu tô falando aqui. Mas enfim, Sim. uma experiência. E não foi uma caca, tá, pessoal? Porque é um detalhe que passou, né? Passou assim. Porque eu, como DBA, a Débora, eu como DBA, a gente sabe que não tem que criar objetos no esquema SIS. Então a gente parte do princípio que não vai ter nada de objeto lá no SIS. Então, assim. A gente não vai ficar vasculhando, até porque o SIS tem uma caralhada de tabela. A gente não vai ficar lá vasculhando qual que é a tabela que tem de diferente para a gente saber que tem que levar a tabela diferente. Não, a E gente se tivesse não. homologado, tinha descoberto também, né? Mas cliente Exatamente. apressado, Exatamente. só dá problema. São as duas lições dessa experiência, né? Não foi uma caca, foi só uma experiência que fortaleceu ainda mais a ideia de homologar e essa questão de não usar SIS. Então, eu aprendi bastante numa experiência que poderia ter sido ruim, mas acabou sendo boa. Resolvemos no final, deu tudo certo, a migração aconteceu com sucesso e virou aí da caixinha de histórias da vida aí de DBA, da minha vida de DBA, pelo menos, né? É. Bom, essa é a que eu tenho para compartilhar, Débora. Então, conta pra gente aí com detalhes. Olha, Um- escolhi uma Olha, lembrança a aqui gente traumática. não trabalhou muito tempo junto, mas muito tempo assim, acho que foram anos, mas não foram poucos Acho que foi anos, uns dois anos e meio. 2 para 3 anos, né? E assim, É. então tem muito ano aí para você ter história para Uhum. contar pra gente aqui, viu? Conta Não, eu aí. vou pegar a mais traumática, Felipe. Quando você falou bem assim, pensa num problema que você teve, numa caca que você fez. Eu lembrei dessa, foi a primeira que me marcou, assim. Era um upgrade de aplicação.
cliente, aquele cliente que sempre faz o upgrade de aplicação e nunca dá errado, sabe? Aham. Ih, Sempre dá tudo certo. ih. E aí, eu estava ali no início dos meus plantões, né, de sexta, de meio de semana, dava sempre tudo certo. Vocês me passaram, olha, tem que fazer isso daqui, isso daqui, isso daqui. Falei, ok. Aí, botei o backup para executar, bonitinho. Isso eu já tinha feito antes, tinha dado tudo certo, né? O cliente fazia esse tipo de atualização frequentemente. E aí, eu lembro que dessa vez, a coisa desandou. Eu estava jantando, né? O backup finalizou, eu só vi ali, finalizou. Beleza, show. Avisei pro cliente, ó, cliente, backup terminou. E eu lá com o meu cuscuz, né? Comendo cuscuz e avisando o cliente. Aí, o cliente foi, né? Vou atualizar aqui então. Aí, ok, deu ok pra ele. A gente foi atualizar. Minutos depois, horas depois, não lembro mais o tempo. O cliente me liga, ó, deu ruim aqui, vamos ter que voltar o backup. Aí, ok, beleza. Deixa eu pegar o backup aqui. Quando eu fui no backup, olha o erro. Data pump, tinha dado erro no backup data pump. E aí eu, caramba, e agora? Acho que tinha sido um snapshot to old, algum erro que deu alguma coisa na tabela, uma tabela foi alterada, enfim, não lembro mais direitinho do erro. Eu sei que na minha vasta experiência de, sei lá, 6 meses de DBA, Essa é a fase boa para acontecer esses né? problemas. Na minha vasta experiência de 6 meses de DBA, eu fui no cliente e falei, olha, infelizmente deu erro no backup. Nossa. Eu lembro dessa história. Você Eu lembra? lembro. Eu sei que assim, não foi 10 minutos. O povo começou a me ligar. Débora, o que que tá acontecendo? Felipe me ligou, o Tanaka me ligou, a empresa inteira me ligou. E eu falei, como assim? Deu errado aqui, eu avisei pro cliente, tá, né? Não tem backup. Aí eu sei que eu na hora eu não tava lembrando do backup RMAN, só lembrei do data pump, só olhei o data pump. E aí depois acho que o Tanaka foi você, agora eu não lembro bem. Falei assim, não, Débora, calma, tem o backup RMAN. Falei, como assim, gente? Eu esqueci do backup RMAN. Aí, pra explicar a treta toda ali pro cliente, porque já tinha feito, né, um alvoroço, aquela coisa toda. É Como assim o seu porque você DBA? já tinha falado que tinha dado o Que erro, né? tinha dado errado. Eu fui no cliente, né? Não tava assim. Acho que eu não tinha medido a gravidade do problema. E aí eu fui e falei, né? Ó, deu um erro aqui. Não tem como voltar esse backup. Como assim não tem como voltar esse backup? Você me disse que tinha dado certo. Eu fiz porque você me confirmou que tinha dado certo. Falei, pois é. Então, acho que eu tava um pouco distraído na hora que eu falei que tinha dado certo, né? O Então, cuscuz estava gostoso, né, Débora? o cuscuz me distraiu ali, então acabou que passei a informação errada, né? E para completar, ainda avisei para o cliente antes ali de checar as outras coisas que tinha dado ruim, que não tinha como voltar o backup. Por fim, a gente, depois de muito trabalho ali, conseguiu conversar com o cliente, ele entendeu que realmente tinha um backup para voltar, tinha um backup RMAN. E que eu só tinha passado a informação ali incompleta, né? Não dava para voltar o backup da Datapump, mas o RMAN dava para voltar. E aí, essa foi uma caca que, assim, me marcou. Foi um dos primeiros problemas que eu passei sozinho ali, assim, inicialmente, né? Depois que foram todo mundo me ajudar, mas foi um sufoco. Quando tremi na base, deu o frio na barriga. No Ah, mas outro dia, foi só uma gestão da informação, né, Débora? pois não, foi uma falha, né? Eu não olhei que o backup tinha concluído com erro. Se tivesse visto, né? Se eu tivesse prestado um tiquinho de atenção, teria feito um novo backup, não teria liberado para o cliente. Mas a maior falha ali foi eu ter realmente passado a informação para o cliente de que não tinha como restaurar aquele banco, que estava tudo perdido, que se vira aí de algum jeito, né? Vamos dar outro jeito aqui, porque backup não tem. Ai, meu Deus. Eu lembro Nossa, e desse negócio. no outro dia, eu cheguei no escritório, caramba, vão me mandar embora. Cheguei pensando, poxa vida, só não tem nenhum ano que eu tô aqui, já fiz um problemão desse. É, Achei que. e o rolê também era, né? Já fiz várias vezes e Pois é, não, é, e é, já tinha. é o tal Eu já tinha feito várias daquela vezes confiança aquilo. às vezes que é ruim, né? Você fez Sim, muitas vezes e acha que nunca vai dar erro depois, né?
já tinha feito umas 3, 4 vezes aquele acompanhamento, aquela mesma rotina ali, e nunca tinha dado problema. Então, e nem mesmo no backup. Antes, né? Antes eu conferia o backup e estava tudo ok. Mas naquela noite específica, né? Lady Murphy, você tá tomando jantando ali, um pouco distraída quando você, né, acha que finalizou tudo ok, e na verdade não finalizou, e só porque deu errado, a coisa desanda, né? Dá tudo errado na sequência. É, Mas e... foi um aprendizado legal. Dali pra frente eu comecei a prestar mais atenção nos logs, né? Oh, meu Nunca Deus. mais eu falei que o backup finalizou sem olhar se tinha dado erro. Assim, Mas nesse caso, eu acho que não ter olhado e não ter visto que não finalizou com sucesso, talvez nem fosse tanto o X da questão, né? Foi você ter comunicado exatamente isso para o cliente, falar para ele assim, sim, ó, não, eu fui sincera. Eu falei, olha, deu desculpa, mal aqui, deu mas ruim, deu ruim. seu Desculpa, mas seu banco backup que eu falei que tinha dado certo, na verdade não deu, não era bem né? assim. Não Aí foi acho que bem isso. eu acho que a comunicação também com o cliente que foi. Não foi, né? Sim, eu fiquei um Você, pouco. você foi sincera, tá tudo certo. Continue sendo É, sincera, tá? Não deixe de ser sincera na não sua minta. vida. Não minta. Mas nesse caso você poderia ter gerenciado melhor a informação. Sim, se eu tivesse parado para pensar um pouquinho melhor ali, se eu tivesse lembrado do backup irmã, eu não tinha falado para o cliente, olha, você não tem backup. Sinto muito. Desculpa aí. Eu poderia até falar, não, temos o backup. Você poderia até não saber voltar ao RMAN. Aí entrava em contato com a gente, né? E a gente apoiava Sim, você. Mas ter o backup a gente sabia que tinha e tudo mais. tinha o backup. Eu que, né, pisei na bola ali na informação, Eu lembro passei a que, informação que errada. depois desse detalhe que aconteceu contigo, a gente até melhorou esse processo desse acompanhamento, Melhoramos, exato. A porque a gente gente. melhorou o processo, colocou Um coisas que antes não tinha, por exemplo, a gente não ativava Restore Point? o Restore Point, Restore exatamente, a Point. gente não. Isso. Na verdade, não tenho certeza. A gente criava antes. Acho que não. Acho que a gente não criava. A partir desse problema, a gente começou a criar Store Point, fazer outras checagens. Uhum. A gente melhorou o processo para, né, não passar esse perrengue de novo. É, Não exatamente. foi Porque... legal, não recomendo. Chequem seus backups 2, 3 vezes. Tipo assim, né, galera, fiz essa caca aqui, ó, não recomendo, tá? Isso aí. Eu lembro que a gente melhorou isso aí, porque antes era só o Data Pump, o RMAN continuava rodando lá, né? Porque a gente não parava ele por causa da atualização. Só que qual é o detalhe aí, galera, dessa parte que a Débora tá falando, né? Porque assim, mesmo com o Data Pump, aí fazia por esquema, se eu não me engano, você voltar ao Data Pump demorava muito tempo. Assim, demorava muito tempo no sentido de a gente ia ter que ficar um tempo rodando lá, né? Não que demorasse um dia inteiro, mas ia ficar um tempo rodando. O RMAN também ia ser muito demorado, e foi muito demorado, né? Porque você ia fez um restore point incompleto. Aí a gente implementou algumas outras checagens antes também, mas acho que foi o mais importante foi o Restore Point, tá, galera? Porque com o Restore Point, a gente ia fazer a rebobinagem do banco de dados muito mais rápido do que voltar um RMAN ou um data pump. Sim. Então, essa foi uma melhoria desse processo em específico, dessa atualização que a Débora fez, que, assim, a gente tirou de lição, né, do que aconteceu com a Débora para o processo, o que poderia melhorar no processo. Porque assim, se tivesse se o. Bom, aí agora a gente não lembra muito bem, né, Débora? Mas eu acho que a gente não fazia o Restore Point antes de acontecer o problema com Não, eu você. acho que não. Eu acho que não E, fazíamos. Eu acho que era um processo, porque assim, nunca dava problema. nunca dava problema, Nunca. exatamente. Nunca dava problema. Eu lembro que você me falou umas 50 vezes, isso aí é tranquilo, nunca dá problema. Exato. Eu fiz, nunca deu problema. Quando foi essa vez, só porque não, né, não prestei atenção naquela coisa lá, a Lady Murphy chegou e falou, peraí, deixa eu te ensinar um negócio aqui. Calma aí, toma essa Calma lição aí. aqui, DBA. Pá. Toma essa lição aqui, toma a sua primeira lição. E a primeira a gente nunca esquece, né? Então, aí, se a gente tivesse o Restore Point, ia ser mais rápido. Aí, assim, Sim, foi um negócio que aconteceu e tá tudo certo, a gente tira as lições. Tinha como voltar, não era um cenário perdido, tá? Era um cliente que era monitorado, a gente fazia todas as checagens e tudo mais. Então, assim, deu erro no data pump? Não, tudo bem, a gente tinha outras formas de voltar, tá? Mas aí, do processo, a gente melhorou ele com o Restore Point, sim, que é um processo que seria bem mais rápido, porque como a atualização era sempre pontual, a gente criava o Restore Point antes de começar, tá? Explicando mais para o pessoal, antes de começar a atualização, aí o processo de atualização vinha depois do Restore Point.
Então, tudo que aconteceu depois do Restore Point, se a gente precisasse voltar, ia ser descartado. Aí o cliente vira e fala, ó, deu errado. Aí você vai lá e, ó, é, restore database, restore point tal. Beleza, tudo que foi ali para frente foi eliminado. Então ficaria até mais fácil recuperar o ambiente. Então, o problema que a Débora teve aí provocou a gente a melhorar o processo. E acho que, inclusive, a gente até explicou para o cliente depois o que a gente estava fazendo agora e tudo mais. Sim. Ele ficou mais tranquilo. Mas a parte que acho mais complexa aí foi gerenciar a informação para o cliente. Porque aí, Sim, sim, gente, sim. se você... Foi a primeira crise que eu passei, né? Então eu fiquei um pouco ali sem saber o que fazer. Fui na sinceridade e acabou que É porque se você vira para o cliente e fala assim, ó, falei informações incompletas, né? Passei você fala assim, ó, informações incompletas. cliente, você acabou de falar para mim que a atualização deu errado, né? Aí eu tô te falando que o backup deu ruim e que o Deu seu banco errado tá, também. seu banco tá condenado. Pô, se eu sou cliente, eu fico desesperado. Com certeza. Fico Nossa, muito, muito desesperado. Mas aí, como eu falei, é a gestão da informação, né? Tinha outros arcabouços ali para resolver. A Débora não pensou naquela situação, mas aí quando ela começou a entrar em contato com a gente falou, ó, tem esse cenário assim, tal, 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 até que resolveu, né? Mas ó, perceba, já, aí a gestão da informação já não é técnica, hein, galera? É soft skill. Falo muito de soft skill aí no canal, tá? muito Então, necessário, isso, muito muito importante. necessário também. Não Você adianta ser só técnico e não saber explicar o que está acontecendo, né? é Foi a a lição que eu aprendi ali que tinha que comunicação ter e a jogo de gestão da cintura, crise comunicar ali no melhor. momento é importante, tá? Tão importante quanto você saber tecnicamente, galera. Pô, Sim. legal, legal, Débora, a experiência. Legal porque eu lembro também. Você lembra? É. Não foi comigo, mas eu lembro da comoção que foi. E aí compartilhar com o pessoal isso aí é interessante, né? Para o pessoal Sim. entender o que, né, acontece. Bom, eu tenho outros DBA resenha que eu falei de algumas coisas do meu início de carreira também, galera, que é coisa assim que fala, não, você não fez isso, eu fiz. Claro que eu fiz, eu era júnior, eu era badeco, então eu fiz, claro que eu Né? fiz. Todo Então, mundo assim, faz. todo mundo Quem faz. nunca fez uma coisa errada porque nunca tentou fazer nada, né? Exatamente, porque não tá com a mão na massa lá, né? Então, É. não que você tem que fazer, né? Tem todo um Existem formas de arcabouço, evitar, isso, você tem que se né? proteger ali e tudo mais. Mas quando a gente está começando, é mais ou menos isso aí, galera. A gente vai meio que na confiança mesmo. Mas pode acontecer, tem que saber gerenciar e lidar e dar tudo certo para que tudo volte ao normal. Pô, divertido. Eu lembrei dessa história aqui. Quando você começou a falar, eu falei, nossa, gente, tem tempo isso já, viu? Tem tempo. Não, quando você falou assim, lembre de uma coisa aí que aconteceu. É a primeira coisa que me veio à cabeça, porque foi uma coisa assim que me marcou muito, né? Logo lá no início acontece uma coisa dessa. Eu sei que no outro dia, quando eu cheguei lá, vocês tudo me deram parabéns. É, parabéns, você passou pela sua primeira crise, seu primeiro perrengue. E eu falei, gente, eu achei que ia ser mandado embora. Como assim vocês não estão me dando parabéns? Nossa, foi. A gente ri agora, né? Mas na hora, É, não, na hora, Jesus. na hora não é, Queria sumir. na hora não é legal, não, não é legal, não. Bom, Não é galera, muito, nem pouco. a ideia é compartilhar esse tipo de conversa com vocês mesmos, pra vocês entenderem que as coisas acontecem com a gente que tem mais experiência e tudo mais. Quando você estiver começando, né? Se liga nas dicas aí, né? Que a gente está passando para vocês, né? Ó, Débora teve um problema com comunicação, eu tive um problema com achar que ia dar certo e deixei o cliente, né, fazer sem a homologação e tudo mais. Então, assim, tirem essas lições aí para vocês. E a ideia é compartilhar mesmo as experiências aí com essa forma descontraída. A gente deu várias risadas aqui. E, e a ideia é essa mesmo, vocês entenderem e aí não passar pelo que a gente passou, né? É a ideia, né? Quando um passa, repassa a experiência e quem tá ouvindo a experiência não passa mais, né? Então a ideia desse quadro é, inclusive, dar essa conscientização para a galera aí. Bom, Débora, acho que é isso. Para o DBA Resenha de Lead Semware, acho que a gente conseguiu produzir aqui várias gargalhadas para a galera aí. É, É, entretenimento do melhor, né? entretenimento do. Sofrimento alheio, lembrando coisas que a gente gostaria de esquecer, né? Exatamente, pimenta no olho dos outros é refresco. Então, galera, aproveita aí enquanto vocês podem. Então é isso, galera. Débora, vou agradecer aí você pela participação no Delete Semware. A gente vai estar gravando o meu orgulho também, tá? Mas por enquanto nesse aqui a gente finaliza. Débora, obrigado.
A gente vai fazer a gravação do outro agora. E galera, quem tiver aí, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para receber notificações. Demorei um pouquinho a fazer um DBA resenha, mas é porque a Débora me enrolou. Culpa da Débora. Um ano enrolando o Felipe, eu falei, Um não, Felipe, eu ano. não gosto de câmera, não gosto de Exato. aparecer nas coisas. Essa menina é difícil, vocês não sabem o tanto, mas deu certo e a gente vai fazer mais, vai gravar o próximo aí. Beleza, galera? Curte aí, se inscreve no canal e comenta, compartilha e é nóis.